Boa noite, gente. Ó, doutora. Ok, então vou pedir para você mandar o convite aqui para parte. Já deu erro. Aí, agora deu certíssimo. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. É isso, eu acho que a gente está com atraso. Eu tô falando aqui, mas sua voz está chegando depois, mas está tudo certo. Já te vejo, já tá maravilha. Porque hoje a gente teve muita dificuldade com esse negocinho chamado Instagram aqui. Eu te vejo normal. Perfeito. Eu vou aproveitar esse início aqui, vou mandar essa live aqui para pessoas assistirem. Então eu escolho aleatoriamente aqui pessoas e quem receber está convidadíssimo aqui a. Pronto, fiz isso aqui. Quem quiser também mandar, pode mandar aí para as pessoas aí. Mais gente participando, falando sobre esse tema e é isso aí, certo? Doutora, obrigado, viu, por aceitar esse convite. Então a gente está aí no segundo dia, né? A gente tem um mês todo de conscientização do câncer de ovário, mas ontem foi dia de conscientização mundial do câncer de ovário, 8 de maio. E nós, né, como uma organização que atua também por essa causa, a gente também está dentro desse mês de conscientização. Então, por isso a gente fez esse convite aí para várias pessoas participarem, pacientes médicos e tudo mais, para conversas, certo? E aí, a escolha dessa conversa em específico, né, cuidados paliativos, também é um tema que as pacientes trouxeram aqui, né? Então a gente falou de várias etapas, tá? Deixou por fim para a gente falar de cuidados paliativos. E é isso, assim. Eu vou me apresentar. Eu sou Fernando, sou fundador dessa organização, está aí desde 2016. Estou como presidente, sou filho de paciente de câncer de ovário falecida lá em 2015. Sou neto de uma mulher também que faleceu de câncer de ovário, tem um histórico extenso aí na família. É... E como a gente falou na última live aí com a doutora Andressa, né? A gente está aqui para levantar questões, esclarecer as mentes aí, trazer informação para que as pessoas mudem de ideia, entendam melhor o que é e também se apropriem, né, da sua própria jornada e tudo mais, que são coisas que você com certeza faz aí com perfeição. E aí eu vou pedir para você se apresentar também, né? Bom, eu sou Xará, então eu É sou verdade. Fernanda. Eu atuo hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sou formada em clínica, né? Minha formação de base é clínica médica. Fiz especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês, com título de especialista em área de atuação pela AMB, né? E hoje eu atuo em Campo Grande, em alguns hospitais e especificamente em um hospital, o Hospital de Câncer daqui. Então, tenho tido bastante contato nos últimos tempos, principalmente com pacientes com esse diagnóstico. E dentro do meu consultório, da minha prática clínica, eu também já tive, né, possibilidade de atuar junto de pacientes com esse diagnóstico. Então, é um tema que eu acho de extrema relevância. Eu achei uma iniciativa muito, muito boa fazer esses 2 dias de live, porque acaba sendo por uma conscientização em relação a tudo, né? Eu estava assistindo uma colega anterior, que acho que a paciente que falou hoje, ela falou exatamente isso. Ah, se eu falo que eu tô com um nódulo, de cara todo mundo vai falar, É "Ai, nódulo no verdade. seio, câncer de mama." E o câncer de ovário, ele tem uma história mais insidiosa, então que faz com que a história natural dela seja mais difícil, que o diagnóstico seja mais difícil, e, consequentemente, essa paciente às vezes chega para nós, né, para o especialista em cuidados paliativos, já no momento também mais posterior. Então, achei muito, muito importante e estou honrada, né? Espero contribuir com vocês e estou honrada de fazer parte desse movimento. Ah, muito obrigado.
A honra é nossa aqui de ter a sua participação. Aí, olhando o seu perfil também, sempre olho, né, a bio de quem a gente convida aqui e tal. Vi que você também está escrito aqui, prescritora de cannabis medicinal. Se a gente tiver um tempinho, a gente vai falar, mas você viu aqui que a gente tem um roteiro de perguntas. Aham. Mas se der tempo, a gente vai dizer a respeito disso também. Que é isso aí, vamos quebrar todos os tabus, tirar a dúvida das pessoas e tudo mais, Perfeito. esclarecer realmente, certo? E Certo. aí, vamos começar bem do começo aí, entender primeiro, né, o que são os cuidados paliativos e, claro, como eles podem beneficiar uma paciente de câncer. Vamos pensar sempre também no âmbito, se possível, do câncer de ovário. Sim. A gente hoje, né? A gente tem uma nova definição pela Organização Mundial de Saúde que, na verdade, assim, inicialmente, vamos pensar no começo. Os cuidados paliativos, de forma muito clara, estava muito relacionado a pacientes oncológicos e que estavam em fim de vida. A primeira definição da Organização Mundial de Saúde traz para nós uma definição que nos sugere a isso. E esse conceito foi sendo revisado, né? Isso é uma vitória que ele foi sendo revisado. A última revisão que a gente tem é de 2018, que ele traz que é uma abordagem multidisciplinar para ajudar os pacientes que enfrentam doenças ameaçadoras de vida, os pacientes e seus familiares, né? Então, quando a gente e que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, e que ele pode ajudar o paciente em todo o curso de doença. Então, quando a gente olha para essa definição, a gente começa a entender um pouco melhor de que não é para pacientes que estejam em fim de vida. Caiu essa ideia. E aí, o que a gente precisa fazer, e o que a gente faz todos os dias, é justamente bater em cima dessa tecla. Porque quando a gente pensa em começar o mais precocemente possível, a gente traz a ideia justamente de poder ajudar o paciente ao longo de todo o curso da doença. Eu consigo ajudá-lo a ajudá-la, né? Vamos falar da nossa paciente, né? Vamos. A gente consegue ajudar a nossa paciente para ela enfrentar, às vezes, sintomas relacionados ao próprio tratamento. Então, se situações que ela vai cursando, né? Deixa eu só fechar aqui. Tranquilo. Situações que ela vai cursando ao longo da doença, sintomas relacionados ao tratamento, às vezes não necessariamente sintomas físicos, mas acho que alguém falou sobre essa sensação de perda, essa sensação, às vezes, as questões sociais, o luto antecipatório em relação a eu não vou poder engravidar, essas perdas de papéis, os cuidados paliativos têm esse intuito de ajudar a paciente a passar por todos esses momentos. E a gente tem que lembrar que a própria OMS fala também do apoio aos familiares. Então, quando a gente olha para a nossa paciente, eu não estou olhando só para ela. Eu estou olhando para ela e para toda a rede de cuidados que está envolvido. Porque você é filho de. Então, assim, o diagnóstico não é da sua mãe. O diagnóstico é da sua mãe, mas é uma doença, é um enfrentamento que a família toda passa. Então, o profissional, ele deve ser incluído nos cuidados dessa paciente para que a gente possa fazer isso, esse auxílio, né? E uma coisa que é importante a gente, ainda dentro da definição, que é multidisciplinar. Então, eu sempre brinco, eu não sou equipe, nós somos equipe. Então, a gente traz para dentro dos cuidados dessa paciente todos aqueles profissionais, todas aquelas pecinhas que podem nos ajudar, que podem ajudar a família, que podem ajudar a paciente. Então, a gente nunca trabalha sozinho. A gente pode até gerenciar o cuidado. O que eu faço muito, que eu falo muito é isso, eu gerencio o cuidado. Mas trabalhar sozinho, Não. não tem como. Aí, já me ocorreu uma questão aqui. É o seguinte, quando a gente fala assim de cuidados paliativos, aí eu preciso que você me corrija se eu estiver falando uma grande besteira. Assim. Mas a gente fala em cuidados paliativos, existe
uma idealização dos cuidados paliativos que você acabou de dizer aqui, né, a respeito do que seria o melhor cenário possível, né, inclusive tá dentro desses cuidados, estão dentro desses cuidados paliativos família, familiares, tá, a pessoa que acompanha, o acompanhante ali de paciente e tudo mais, né, isso é a idealização. Na prática, existe mesmo esse... É uma pergunta barra provocação. Assim, existe mesmo esse cuidado com esses familiares, com essas pessoas, com esse envolvimento, sim? Eu imagino, obviamente, que você é uma pessoa que, né, se dedica e pratica isso, sim, mas eu estou imaginando no contexto de um hospital e tudo mais. Existe, então, o que deveria ser e existe o que é, ou realmente, na maioria dos casos, os cuidados paliativos realmente olham para todos os lados, para todos os envolvidos a tal ponto, sim? Olha, eu posso estar, eu posso estar inserida em lugares que talvez eu tenha uma visão, eu tenho uma posição enviesada. Tá. Mas nos lugares onde eu trabalho, as equipes onde eu estou inserida, nós olhamos sim para a família. A gente, e é assim, a gente olha, a gente tem esse cuidado, porque a família sofre de tal maneira que às vezes, inclusive, esse acolhimento, esse approach começa justamente pela família. Uma coisa que acontece, que é comum, e isso é muito ruim, é que nos ambientes hospitalares, dificilmente nós somos acionados de forma precoce. Então, é muito raro que seja pedido parecer, né? Então, assim, eu trabalho em dois grandes hospitais. Um hospital é só hospital oncológico e o outro hospital é o maior hospital que nós temos aqui no estado. E, assim, nesses dois hospitais, eu ainda observo que a dificuldade é essa. A gente ser inserido de uma forma precoce nos cuidados da paciente. Raramente nós somos inseridos ali no diagnóstico. Mas ainda assim, quando é inserido no diagnóstico, já aconteceu algumas vezes, ainda assim já está numa fase avançada que não tem mais proposta terapêutica oncológica específica. Seja porque a paciente, infelizmente, já está com status performance ruim, que não suportaria o tratamento, enfim, já está com complicações e não teria possibilidade de fazer o tratamento oncológico. Então, o precoce que a gente gostaria, né? Que é no momento que tem um diagnóstico, que de repente tem algum nível de metástase, mas que tem uma proposta oncológica, terapêutica, com uma sobrevida grande e tudo mais, para que a gente possa fazer esse acompanhamento mais prolongado, isso ainda a gente não consegue. Por falta muito de encaminhamento, né? Dessa paciente vir para a gente. A gente não faz uma busca ativa. Esse encaminhamento parte do especialista, né? Mas nos casos que chegam até nós, de fato, a gente consegue fazer o acolhimento sim dos familiares. A gente faz, sabe? Porque não tem como. Não tem como dissociar. Até porque no contexto hospitalar, essa paciente dificilmente vai estar sozinha, né? Ela vai ter um acompanhante. Sim, inimaginável para mim trabalhar, entrar, conversar com o paciente e sair e falar boa tarde, né? Pode ficar, não tem como. Então, existe sim esse acompanhamento. É importante a gente saber sobre isso. Assim, eu vivenciei, né, com a história da minha mãe, como eu contei já, paciente já diagnosticada bastante avançado, rapidamente, né, entrou em cuidados paliativos, mas nem sabia o que era isso. Assim, isso em 2014, falei, meu Deus, o que é isso? Cuidados paliativos. Só sei que eu me assustei, né, tive aquela ideia, falei, caramba, então realmente é fim da linha e tudo mais. Esse hospital que ela teve o tratamento, foi um tratamento excelente, tudo mais. Aí o final, né? Ela foi, eles retiram daquele ambiente hospitalar e levavam para um outro ambiente, que é um ambiente hospitalar também, mais de cuidados paliativos. Então, lembrava bastante um hotel fazenda, uma coisa do tipo assim. Isso eu achei muito incrível, né? Assim, muito cuidadoso
por parte do hospital e tudo mais. Mas os momentos que antecederam essa transição de um hospital para o outro foram momentos complexos, assim, porque os profissionais que estavam envolvidos, eles realmente eles estavam bastante tensos, assim. Então, para você ter uma ideia, eu que já estava, claro, ciente da jornada todinha, nessa altura do campeonato, eu tive que acalmar a médica que veio me dar notícia de que ela ia para o outro local, entendeu? Eu tive que acalmar, tal, tive que assinar inclusive uns papéis, tal. Eu fiz ela ficar tranquila ali. Então, um papel meio que invertido e tal. Mas é isso, assim, isso que eu estou dizendo é só um caso e tudo mais, né? Que na minha opinião, não invalidou a jornada. A jornada foi uma jornada muito bonita, assim, né? O fato de ter isso, assim, de a pessoa, né, ter aquele final da vida nessa ocasião, daquela forma, achei muito bonito, assim, me fez, inclusive, olhar para esse assunto com mais atenção, né? É, E aí, esse, perdão, pode dizer, pode dizer. só fazer um gancho, que assim, pelo que você me descreve, esse segundo ambiente é o que a gente chama de hóspice. O hóspice, Isso, ele é esse conceito de um hospital, né, de transição, que o intuito seja o intuito é trazer algumas funcionalidades hospitalares, né, suportes hospitalares. Então, às vezes o paciente necessita de alguma infusão de de medicação em bomba contínua, cuidados médicos, cuidados de enfermagem, enfim, mas que tenha justamente esse ambiente talvez um pouco mais acolhedor e tudo mais. Esse conceito, esse hospice, esses lugares específicos, a gente ainda tem dificuldade. E isso eu posso falar enquanto Brasil, né? Nós não temos, não são todos os hospitais, não são todos os serviços que conseguem ofertar esse ambiente. Então, e eu tenho a impressão que isso impacta muito, Fernando, na qualidade da percepção que os familiares vão ter daqueles momentos finais. Então, o que a gente faz é tentar trazer um pouco de humanização para o ambiente hospitalar onde a paciente se encontra, quando a gente não consegue fazer essa transição para um lugar mais adequado. Então, ainda que minimamente, às vezes, tentar colocar a paciente numa enfermaria um pouco mais reservada, fazer visitas estendidas, promover processos de humanização dentro daquelas enfermarias, às vezes trazer ambientes, objetos da familiar, né? Às vezes são pequenas ações que nos ajudam a trazer essa ambiência melhor quando a gente não consegue fazer essa transição de cuidados, porque definitivamente isso impacta na família, né? São momentos que vão ficar marcados. Então, minimamente isso a gente tenta fazer, mas é a grande, o grande objetivo, sabe? O meu objetivo em todos os lugares onde eu trabalho é ter um hospice, ter um lugar assim. E eu fico feliz que você tenha tido a oportunidade de vivenciar isso, porque é o suprassumo do que a gente pode oferecer dentro dessa abordagem. é verdade. É só realmente. Na época eu lembro até eu comuniquei ao hospital, mas a gente trocou mensagens aí, porque eu realmente falei, olha, vocês poderiam ter. Foi tudo maravilhoso, assim, mas faltava só isso aí, assim. Mas de maneira nenhuma era uma crítica naquela ocasião construtiva, só para que eles melhorassem esse processo, porque aí realmente seria 100% e seria muito interessante. Assim. Por isso eu fiz essa pergunta e tal, tentando entender, né? Porque naquela ocasião aconteceu tudo isso, tudo mais. Sim. Mas aí, doutora, assim, vamos voltar para o nosso roteiro aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, assim, dentro desse contexto que você trouxe, então você trabalha, assim, os cuidados paliativos trabalham fortemente também para chegar a tal ponto de discutir expectativas, metas aí das pacientes em relação a isso aí.
que tipo de intervenção, e alinhar também, né, aquilo que a paciente é como indivíduo e tudo mais, né? É mais ou menos por aí. Aí eu queria fazer, essa é uma pergunta, e já na sequência, quero te perguntar assim, na, durante o seu trabalho e tudo mais, você acompanhou ou pacientes assim em cuidados paliativos por um período muito extenso, assim, por alguns períodos longos, assim? Isso também é importante É, a gente saber, até para ilustrar que realmente, né, porque a gente diz assim, ó, cuidados paliativos não é para pessoas em situação de terminalidade e tudo mais, mas é legal também a gente trazer exemplos, se possível, né? bom, vou começar pela última. Perfeito. A grande dificuldade que a gente tem, como eu te disse, é que essa paciente chegue até nós. Então, ela chega até a mim por duas vias. Ou o médico assistente, né, o oncologista encaminha, ou porque essa paciente ou algum familiar já tenha elucidado o que é cuidado paliativo e ativamente busca esse profissional. Das pacientes que eu acompanhei, especificamente com câncer de ovário, a grande maioria já chegou para mim num momento bastante avançado de doença, em que o que foi possível fazer foi um acolhimento da família, acolhimento da própria paciente e fazer cuidados finais mesmo, cuidados de suporte, cuidados dos sintomas já relacionados com sintomas da finitude, sabe? Da terminalidade. Mas eu tenho algumas pacientes que elas me procuraram, essas não foram câncer de ovário, mas elas me procuraram e sim, elas estão em acompanhamento. Eu tenho uma paciente que está em acompanhamento comigo tem quase 2 anos. É um câncer de mama, já tem mama, recidiva, metástase, tá em acompanhamento, tá bem. Mas porque houve esse entendimento de buscar. Então, o que a gente é uma coisa que a gente sempre bate é dessa paciente vir antes. Por isso que esse movimento que é um propósito meu de começar a falar sobre cuidados paliativos no meu Instagram, por exemplo, é justamente para que a gente possa começar a fazer uma educação populacional a respeito disso. Porque se a gente não, eu não posso buscar aquilo que eu não sei. Então a gente começa a instruir, né? A gente faz uma instrução, começa por aí. E o que você perguntou sobre alinhamento de expectativa é muito importante. Porque assim, quando a gente está diante, né? Veio a paciente encaminhada. E a gente busca exatamente fazer esse alinhamento de expectativa. Olha, qual é o que você espera da doença, do tratamento? Ah, eu espero cura. Às vezes a cura não é possível. Então, diante da impossibilidade da cura, porque já não temos mais uma doença localizada passível de ser curada, qual então é a expectativa do tratamento? Aumento de sobrevida. Muito bem. Aí a gente traça o que pode acontecer decorrente deste tratamento que tem a intenção de aumento de sobrevida. Podemos ter sintomas associados, podemos ter complicações associadas. Então a gente coloca assim, eu sempre falo que a gente só tem capacidade de escolher quando nós somos instruídos. Então, claro, né, que isso é feito de uma forma muito pautada, ela não é uma aproximação que numa primeira consulta é tudo resolvido, né? Existe uma criação de vínculo, uma criação de confiança. Primeiro, a gente começa a entender qual é o entendimento da paciente e da família a respeito de tudo que está acontecendo. Então, assim, é uma coisa, não é num único momento que a gente vai resolver.
E aí a gente faz o alinhamento de expectativa. Então tá bom, então a gente vai nos tratamentos, eles vão idealizar, trazer um aumento de sobrevida, até que ponto a gente vai tolerar esses sintomas, buscando esse objetivo, até qual momento e em qual situação que é uma situação irreversível, que não que a gente não vai tolerar. Como que a gente vai, como que você se imagina? Como que a gente se imagina ao longo das internações? Então, a gente vai fazendo um planejamento terapêutico baseado nos valores da família, da paciente, e trazendo a família para junto disso. Porque daí a gente alinha as duas coisas, né? A gente não é pego de surpresa. E eu sempre costumo trazer também, Fernando, o que a paciente pode encontrar ao longo do curso da doença. Porque o que me incomoda um pouco é porque às vezes não tem essa conversa clara, e aí a hora que chega pra gente, desde o diagnóstico já não tinha proposta terapêutica de cura, e a família e a paciente não tinham noção disso. E Esse, isso me dói bastante. imagino, é um ponto muito relevante. Ó, falar em. E eu acho que tem uma pergunta aqui que tem relativamente a ver com isso aqui. A Eveline pergunta o seguinte: como é a decisão médica quando o paciente, a paciente, né, não quer mais nenhum tratamento? A autonomia do paciente, Eveline, ela é sempre respeitada, desde que essa paciente, assim, tenha capacidade cognitiva para isso, né? Então, o que que é? O que significa isso? Tá consciente, orientada, tem noção, eu respeito a decisão dela. O que eu sempre faço é exatamente isso: alinhar a expectativa e entender o que está por trás, né? Então, assim, que é o que eu falei, para eu tomar uma decisão, eu preciso saber as consequências disso para eu poder bancar essa decisão. E uma vez que estejamos todos alinhados em relação a isso, é isso mesmo que a gente quer, nós não iremos, a gente não quer mais fazer tratamento, a gente vai, a gente vai seguir. A gente vai seguir fazendo controle de sintomas físicos que possam aparecer, continuando o apoio psicológico dela, da família. Não existe esse abandono da paciente, pelo menos não por nossa parte. Não, perfeito. Acho que deu para ilustrar. É, eu ia deixar para o final, mas vou trazer essa questão agora, assim. Queria falar sobre cannabis medicinal no seguinte sentido, assim, controle de dor e isso dentro do contexto das pacientes, assim, é, como é que você, aí uma pergunta bem bastante direcionada, né, você como profissional, como é que ocorre essa abordagem? Uma vez que esse tema, às vezes, ele é ainda mais controverso ou desconhecido do que os próprios cuidados paliativos e do que o próprio entendimento da sociedade de uma maneira geral ou das famílias, né? Completo, completo. O que a gente faz em relação. Mesma situação, Fernando, que eu falei a respeito de alinhar a expectativa. Temos, às vezes, dois perfis de paciente, talvez se eu pudesse elucidar, né? A gente tem um perfil do paciente que ela vem já querendo, buscando, porque estudou, porque leu, porque ouviu, porque. Então, ela busca. E essa paciente, a gente precisa alinhar a expectativa, porque eu sempre falo assim, o cannabis, ele é muito maravilhoso como uma terapia adjuvante. Ela atua em conjunto. Então, ele me ajuda, por exemplo, a reduzir outras medicações que podem trazer um efeito colateral muito grande. Então, às vezes, a paciente, no contexto de dor, um exemplo. O paciente está com doses altas de analgésico, de opioide, de
antidepressivos, que a gente está ajudando, entrando como adjuvante de medicação, de tratamento, e já está começando a ter efeitos colaterais relacionados a isso, sem controle efetivo de dor. O cannabis entra para mim nesse sentido, para me ajudar a modular essa dor, a ponto de eu conseguir reduzir as outras medicações, para que ela não tenha esses efeitos colaterais. Mas eu sempre faço a orientação, e isso é uma situação muito importante, que não é porque a gente vai iniciar o tratamento com canabidiol ou com os demais derivados que a gente vai excluir todas as outras medicações. Então, isso é uma expectativa, às vezes, que essa paciente que já chegar, e doutora, eu quero muito usar cannabis. Eu preciso alinhar isso para ela. Porque às vezes ela chega falando assim, porque eu quero largar tudo, quero parar com todos os outros remédios para usar cannabis. Eu falo, calma, não é muito bem por aí. Mas definitivamente a gente consegue reduzir as demais medicações, sabe? E para uma paciente, às vezes, que está nesse contexto de usar um monte de medicação, que não está tendo controle adequado, que às vezes está precisando fazer visitas aos pronto-socorro para fazer medicação endovenosa, isso melhora a qualidade de vida de uma forma muito boa, muito boa. Perfeito. A Eveline manda mais uma pergunta muito interessante aqui. Cannabis pode atrapalhar a quimioterapia? A gente sempre senta e discute e conversa com o oncologista, tá? Mas eu já tive e hoje eu tenho uma paciente e eu já tive alguns pacientes também que a gente fez o uso concomitante com a quimioterapia. Fizemos a consulta ali em conjunto com o oncologista e fez normal, seguiu normal, sabe? Justamente para a gente conseguir reduzir, inclusive tem uma que está em terapia de manutenção, tá usando normalmente sem nenhum problema. Perfeito. Eu queria saber, doutor, vou voltar agora aqui para questões do nosso roteiro e enfim, se alguém tiver perguntas aí também pode mandar. É uma questão bastante importante. Já, enfim, vi casos desse, dessa forma que eu vou relatar aqui, que são pessoas que querem fazer esses cuidados, mas querem que esses cuidados sejam feitos em casa, assim, né? Então, uma continuidade desses cuidados paliativos, porém, no ambiente doméstico, assim. Como é a abordagem nesse aspecto e se realmente faz sentido, assim, isso para você como profissional, como especialista? Para mim, faz total sentido. Total sentido. Mas aí a gente tem alguns pontos, né? Eu preciso fazer uma diferenciação entre condições psicológicas, condições sociais dessa família em passar por isso em casa. Porque uma coisa até alguém comentou sobre ser mandado, teve alta, enfim. Uma coisa é o paciente estar no hospital, não estar em contexto de processo de falecimento, ou seja, ter condições de ir embora para casa para dar continuidade nos tratamentos e continuar o acompanhamento ambulatorial. Isso é um contexto, né? Como temos pacientes, é a mesma coisa. Internou para fazer quimioterapia, terminou a quimioterapia, foi de alta para casa para voltar lá no consultório do médico. A mesma coisa acontece comigo. O paciente veio, ficou internado por algum motivo, recebeu alta, depois eu dou seguimento na consulta. Outra coisa é a família ou o paciente querer passar por esse processo de falecimento em casa. É possível que a gente consiga fazer isso garantindo controle e conforto do paciente, controle dos sintomas e conforto do paciente? Sim, é possível, mas a gente precisa de uma estrutura. Então, eu preciso muitas vezes de uma estrutura de apoio, como eu disse, equipe, né? Então, eu preciso de uma estrutura, às vezes, de home care, ou mesmo, pelo menos para infusão de medicação, ou uma equipe multi, né? Físio, fono, enfim, eu preciso de uma rede de suporte, de cuidados de saúde, para que esse paciente fique confortável ali no domicílio, se isso for vontade dele e da família. Um outro ponto que
eu acho muito relevante também, e eu sempre coloco isso em cima da mesa para a gente discutir nessa decisão, é a capacidade da família em passar por essa situação. Que daí entra nos cuidados, inclusive, é como se fosse uma visão prévia do que a gente vai olhar para os cuidados do luto desse familiar. Porque o cuidado paliativo ele não acaba no momento que o paciente falece. No momento em que o paciente falece, acaba o meu cuidado com o paciente, mas considerando que os meus cuidados ele se estende até a família, é meu papel também fazer esse cuidado do luto dessa família. Então, eu sempre trabalho nesse paciente que está em iminência de falecimento, como que é para a família, como que é que tá para quem está ali passar por esse processo. Como que eles vão, se eles estão confortáveis com isso, se eles estão ansiosos, se eles estão preparados. E da mesma forma como a gente alinhou a expectativa com o paciente, a gente alinha com eles também. Explica quais são os sintomas, o que, que o paciente pode apresentar, em questão, por exemplo, de respiração, como que vai ficar o nível de consciência. Então, a gente precisa explicar isso. E às vezes, Fernando, a família não tem condições de passar por isso. É uma família fragilizada, que às vezes eu já ouvi, por exemplo, assim, doutor, eu não quero passar, eu não quero que meu pai faleça aqui, porque eu nunca mais vou conseguir mais passar na frente desse quarto. E ela vai fazer o quê? Vender a casa? Sabe? Apesar de ser uma vontade do pai falecer em casa, o que que a gente fez? Manteve ele em casa até o momento em que conseguimos ficar com ele em casa de forma confortável e ali naquela iminência fomos para o hospital para que pudesse falecer no hospital. Passou, daí ficou acho que 1 ou 2 dias no hospital. Como eu já tive paciente que a gente ficou em casa, paciente queria falecer em casa. Fomos trabalhando a família ao longo de 6 meses, porque a princípio a esposa, por exemplo, não queria de forma nenhuma. Quando esse assunto era trazido, ela ficava muito ansiosa, muito angustiada. E ao longo do processo, que a gente foi trabalhando e fazendo visitas domiciliares, esse paciente era um paciente meu domiciliar, então a consulta dele eu fazia em casa, ela foi ficando mais tranquila com essa possibilidade. E no final, ela falou: não, doutora, eu banco, eu quero que isso aconteça em casa. E aí precisa de todo esse suporte. Porque senão também vira um problema, vira uma dor de cabeça para a família, vira uma situação angustiante e, e a gente precisa ter esse cuidado. Então é uma decisão compartilhada. É possível, mas é uma decisão compartilhada. Entendi. Tem fatores aí que tornam essa situação bem relativa, né? E Sim. depende desses vários fatores aí. Aí, assim, a gente tem a ideia, né? Cuidados paliativos, a ideia errada, que você falou aqui o tempo todinho, de que cuidados paliativos têm a ver com morte, mas a gente pensa assim, isso está mudando de fato? Ou ainda é algo bem inicial e ainda demanda muito esforço para a gente repensar isso, né? E você usou um termo lá no começo da conversa que eu achei interessante, às vezes passa batido, né? Assim, a questão da humanização dentro dos hospitais. Me parece, inclusive, né, que a gente fala de cuidados paliativos, olha só, né? A gente está no meio dessa conversa já há um tempinho, e aí, às vezes, se não fosse, se você não trouxesse essa palavra, às vezes a gente não, às vezes a gente tem a tendência de deslocar isso, se humanização é uma coisa, cuidados paliativos é outra. E eu achei muito interessante você ter usado essa palavra em específico, porque volta a ideia, né, de que será que os hospitais também estão pensando neste aspecto da humanização e se as pessoas também conseguem enxergar isso, sim. Olha, para mim é indissociável. Cuidados paliativos e humanização são dois conceitos intrínsecos, indissociáveis, que não é possível a gente olhar para um sem olhar para o outro. Não, e é isso, não tem como. Em um dos hospitais que eu trabalho, além de atuar, né, dentro da equipe de cuidados paliativos, ao longo dos anos eu fui galgando espaço e hoje eu estou dentro de uma função de gestão. Então, eu estou olhando para o outro lado também, então, virando aqui a chavinha, falando como hospital. Sim. Do ponto de vista de gestão,
a gente precisa olhar para isso e é olhado para isso, mas os hospitais que eu trabalho são no contexto SUS, né? Então, eu tenho a impressão que a gente esbarra muito, às vezes, Fernando, nas demais necessidades básicas, sabe? Por exemplo, a gente às vezes esbarra na infraestrutura. Porque quando a gente pensa em humanização, o que que vem na cabeça, né? Humanização, eu posso pensar numa capacitação de um profissional que esteja toda uma equipe, ali, desde o porteiro que vai receber, até o atendente, a moça da copa, o colaborador da limpeza. Todas essas pessoas que estão envolvidas nos cuidados do paciente são capazes e devem estar capacitadas para agir com humanização para os pacientes, os acompanhantes, etc. Então, essa capacitação de pessoas, de colaboradores, é um processo de humanização. Mas às vezes isso vai acontecer no contexto hospitalar que me falta infraestrutura básica. Então, do ponto de vista de gestão, eu acho que os hospitais estão olhando para isso, mas talvez esbarre um pouco em umas situações básicas, anteriores e muito primordiais também. Que se elas não existirem, a gente, como você, como acompanhante, não vai ter a percepção, sabe? Então é complicado. Mas é intrínseco, né? E é muito tabu ainda. Apesar de há bastante tempo a gente tá falando isso. Eu acho que ainda é muito difícil, porque apesar da gente falar que cuidados paliativos ele não é necessariamente para pacientes em terminalidade, também não tem como a gente falar sobre cuidados paliativos e não olhar necessariamente para a vida, né? Então, a gente falar sobre é um tema sensível que a gente olha hoje a mentalidade das pessoas é cuidados paliativos igual à morte. O que eu bato é que a morte vai chegar para todo mundo. A morte está ali para todo mundo. O que acontece é que a gente não olha para ela. Do momento em que eu preciso olhar para ela, eu trabalho, e é isso que eu tenho batido muito em cima, que a gente faça a virada de chave, que eu estou falando sobre vida. Que eu estou olhando para a vida. Que eu estou resgatando os valores de vida, que eu estou resgatando os valores da paciente, eu estou resgatando os valores dos familiares, eu estou resgatando essas situações e eu quero justamente que essa pessoa, e eu vou trabalhar para que essa pessoa viva o mais ativamente possível nesse tempo de vida que ela tem. Se vão ser 3 dias, uma semana, 2 meses, 4 anos, eu não sei. Mas enquanto tiver essa possibilidade, a gente vai trabalhar para isso. Mas a gente não quer olhar para isso, né? A gente não quer olhar para a nossa própria finitude. Então é difícil a gente falar sobre isso. É um tema sensível. Então ainda é tabu. E infelizmente ainda está muito ligado a isso. A chavinha da população ainda não virou. Muito felizmente, a gente tem pessoas jovens. Então, assim, teve agora recentemente uma moça super jovem do Paraná Eu que vi. tem trazido. A Anami foi, nossa, a Anami foi uma porta-voz imensa dos cuidados paliativos. Então, assim, essas pessoas, elas têm ajudado e muito a desmistificar, mas ainda é uma estrada longa pra gente. Eu vi uma cena outro dia, a internet é maravilhosa, né? Eu vi uma cena outro dia e eu fiquei pensando, isso aqui é um cuidados paliativos, digamos assim, é, intuitivo, né? Assim, tenho certeza que aquilo foi feito mais intuitivamente do que a rigor aí, como você faz. É uma cena de um indivíduo, ele está na Holanda, né? Então essa cena é uma pessoa bem jovem na Holanda e ele gostava muito de futebol e aí o time dele montou para ele toda uma estrutura de um jogo que não ia acontecer só para ele estar lá e tal, todo mundo recebe ele assim.
Eu achei aquela cena lindíssima, assim, né? Então, aí depois, no final do vídeo, tá dizendo assim que alguns dias depois ele faleceu e tal. Mas então foi montado todo um esquema para ele, só para ele ter o prazer ali de ser o protagonista do jogo. É claro que ele não ia jogar, mas enfim, tava na torcida e tudo foi voltado para ele, assim, para um desejo. E aí tá dizendo que foi feito pelos amigos e tal. Falei que cena é, na minha opinião, uma cena muito, muito bonita, assim, né? É um vídeo muito lindo, assim. E aí fiquei pensando, bom, ele, esse indivíduo se realizou, assim, né? Foi uma coisa muito bonita mesmo, assim, de... A gente, eu já tive a possibilidade, Fernando, de fazer algumas ações que foram muito emocionantes, sabe? A última que ganhou uma repercussão até nacional foi que a gente conseguiu fazer um batismo de um paciente que já estava em processo de terminalidade. E isso são ações que às vezes mobiliza o hospital inteiro, dá, sabe, maior trabalho. Às vezes a gente esbarra em questões técnicas, né? E infelizmente a gente não consegue fazer tudo para todo mundo. Mas são muito gratificantes. São muito gratificantes porque a gente percebe assim, tá, é um trabalho de formiguinha. Talvez eu não consiga fazer para todos os pacientes que estão internados ali no meu setor, mas para esse aqui foi possível. E às vezes essa grande mobilização, por exemplo, a gente vê muito em filme, né? Às vezes o paciente quis ir para praia, e aí acontece toda aquela mobilização para ir para praia. Às vezes não vai ser possível, mas você consegue liberar uma alimentação que é comer um pudim. A gente É, brinca muito, paliativista é dono de fazer contrabando. A gente contrabandeia tudo para dentro do hospital, porque o paciente quer comer um pudim, a gente leva, o paciente quer tomar um refrigerante, a gente leva, sabe? E fala assim, ó, se alguém vê, você não fala quem foi eu. Porque a gente tenta. Às vezes é uma música, sabe? Eu tive uma paciente que ela queria desenhar, porque era isso que dava para fazer e naquele momento e fazia ela lembrar do que era importante. É um lápis de cor, mas para ela faz sentido, não tem que fazer sentido para mim, tá? total. É isso. É, tem uma última pergunta aqui, assim, provavelmente, né? Porque a gente tá acabando aí. É, na sua opinião, o que tem de mais bonito nesse processo todo, assim, né? De cuidados paliativos? Que há de mais bonito neste processo? E que a gente precisa aprender com isso? Posso soar até meio tópica agora, mas essa é uma resposta que, do fundo do meu coração, é o que eu acredito e é o que me move. Dignidade. Se eu pudesse responder com uma palavra, a palavra é dignidade. Eu acho que de mais bonito é eu garantir a dignidade daquela pessoa até o último momento. Foi isso, buscando isso, que eu fiz toda a minha formação até o momento atual, que me motivou a fazer o que eu faço. Tentar trazer dignidade para essas pessoas. E a gente tem uma qualidade de morte muito ruim. O Brasil, no último, tem um ranking mundial que nós ficamos em penúltimo lugar de 81 países. A gente Caramba. perde. Esse ranking, ele mede várias situações, por exemplo, condições de saúde no fim de vida, acesso a cuidados paliativos, ambiente onde o paciente faleceu e tal. E a gente está no penúltimo lugar. Então, talvez a minha ação seja uma ação pequena, mas que naquele micro espaço, ela é extremamente importante. Porque entre 700 hospitais, 700 pacientes internados, se eu puder fazer a diferença na vida de uma paciente que teve um fim de vida digno, conforme respeitando os valores de quem ela era em vida, respeitando a individualidade dela, valeu. Porque eu fiz a diferença na vida daquela pessoa e com certeza aquela família que foi assistida
né, que recebeu todo esse cuidado, também vai ter uma possibilidade de luto, de vivenciar o seu luto de forma mais compassiva, menos traumática. Então, eu fiz diferença na vida de uma pessoa. Então, para mim, isso é o que tem de mais bonito. O que também é um desafio, né? Mas É verdade. é. Agora, fiquei curioso para saber quem é o primeiro dessa lista aí. O primeiro dessa lista de qual? Você Dos falou assim, o Brasil tá países? lá embaixo. É, você Ah, dos lembra? países? Eu não lembro agora, mas eu posso pesquisar aqui em Depois você 2 segundos e me... te conto. Eu te É, conto não, depois. depois Mas você me assim, conta, não precisa mas a ser gente de imediato, não. É só, a gente perde assim, só para feio. tirar Perde feio. essa curiosidade. É interessante, né? Isso dá parâmetros importantíssimos para a gente repensar a saúde como um todo, né? A saúde, né? De todas as maneiras compreensíveis do que é saúde, né? Isso é muito louco. Porque é isso, a gente olha para a vida. A gente olha para a vida. A gente olha para os valores, a gente olha para situações de saúde. Como que a gente pode, a gente falou nas outras lives, como que a gente pode se preparar, como que a gente pode fazer o rastreio, não existe um exame de rastreio específico, então como que a gente pode se perceber, trazer essa autopercepção. A gente olha para outra situação, a gente não está olhando para a morte, a gente está olhando para a vida. É isso. Espero que você tenha gostado de participar dessa conversa. Depois você me disse se foi ok, se valeu a pena. Para a gente valeu muito a pena, muitas ideias, muitos esclarecimentos, muitos entendimentos, reflexões. E só tenho a agradecer, doutora, pela sua presença aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de trazer um pouco sobre isso, elucidar um pouco mais sobre isso. Eu adorei o convite, amo falar sobre esse assunto, então continuo à sua inteira disposição. Quando quiser, só me chamar que eu tô aqui de prontidão. Então, beleza, vamos recombinar isso aqui. Enfim, a gente vai conversando aí depois e combina novas abordagens, novas conversas, tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado também. Eu vou salvar essa live aqui e eu sempre marco, então eu vou marcar você. Aí eu mando para um monte de gente, você manda para um monte de gente e bastante gente vai Combinado. saber mais aí sobre cuidados paliativos, certo? Perfeito. Então, boa noite, um beijo, até a próxima. Obrigada.